A paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, o valor do dinheiro. Estamos chegando à reta final do nosso curso e hoje nós vamos falar sobre dar e receber. Quão é importante para você ser desprendido das coisas do qual nós somos mordomos. Seja a questão financeira, os filhos, a casa e todas as coisas ao nosso redor. Então, que nessa aula de hoje Deus possa falar profundamente ao seu coração, transformar a sua vida, como tem mudado a minha vida, na prática, né? Deus nos abençoe. Andrei Murray diz assim: nós perguntamos quanto o homem dá, Cristo pergunta quanto ele retém. A lei da Bíblia, a lei bíblica, né, sobre dar e receber, é sobre essa questão de você vai poupar, você vai ganhar, você vai trabalhar, você vai ganhar e você vai poupar tudo que puder, né? Depois de pagar todas as suas contas, vai poupar tudo que puder e você vai abençoar outras pessoas o tanto que puder também. Isso faz parte da lei bíblica, faz parte do conceito bíblico do que a gente tem estudado até agora. Deus é a pessoa mais importante das nossas vidas. A importância de agradá-lo, a gratidão que devemos manifestar de tantas formas, né? Seja ofertando, seja colocando as coisas de forma prática, né? Que é ajudando na igreja, como a gente tem repetido várias vezes aqui. Então, dar e receber, você já recebeu as bênçãos do Senhor. O Senhor já te fez próspero, o Senhor já te deu o trabalho que te sustenta, o trabalho que sustenta a tua família. O Senhor tem feito render esse dinheiro porque você já é fiel a Ele. Você tem sido dizimista, ofertante, né? Você já entendeu qual é a diferença do dízimo, da oferta ao longo das aulas. E do esmolar também, que é o abençoar alguém sem uma programação prévia, né? Tipo, Deus vai lá, coloca no seu coração e você vai lá e faz. O dízimo e oferta, ele já tem uma programação prévia, tipo, você já sabe que aquilo vai fazer parte do seu mês, do seu salário, da retirada do seu salário. E por que a gente deve fazer isso? Porque a gente deve ser desprendido, totalmente desprendido daquilo que Deus nos confiou. Né? Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. O Senhor não nos deu nada para que fosse o nosso tesouro. Aqui tudo a traça corrói, com exceção da nossa vida em Deus, né? Da nossa vida em Cristo, da nossa salvação. Então Deus te chamou, não foi para reter nada, foi para poder contribuir, distribuir e fazer outras pessoas felizes também. Né? Quantas crianças nós podemos fazer felizes, às vezes com um lanche, qualquer coisa, um brinquedo. Quantas pessoas nós podemos fazer felizes, né? Pessoas que não têm condições e você leva lá um frango de domingo, né? De surpresa, tipo, a pessoa, ela não tinha nada, não tinha perspectiva de nada e de repente você chegou lá e abençoou. Então você não reteve tudo para um propósito somente seu, mas para um propósito também do Senhor, porque a gente deve seguir uma lei prática bíblica. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é um mandamento, o maior dos mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nele a gente cumpre os primeiros 5 mandamentos dos 10 lá de Êxodo, e depois nós cumprimos os outros 5 quando a gente ama o próximo como a nós mesmos. Então, Deus não fala que a gente deve se amar e só nos amar. E nem amar a Deus só a Deus, mas amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós cumprimos esse mandamento, nós fazemos o quê? Toda a nossa vida, tudo que gira, tudo que é nossa responsabilidade, que nós estamos cuidando, passa a ser parte... passa a ter essa função. Então, nós passamos a olhar o outro com um olhar de bondade e misericórdia, nós passamos a olhar as situações com outro olhar, então a gente passa a ter discernimento. E esse é uma das coisas bem importantes também, porque a gente não vai pegar e sair distribuindo dinheiro, né? Como existia um programa antigo do Silvio Santos que dizia quem quer dinheiro, né? A gente não vai sair distribuindo dinheiro por aí, mas a gente vai ter discernimento daqueles que realmente
precisam, que Deus vai tocar no nosso coração e que a gente vai abençoar. Ah, o dinheiro que eu vou dar para ele vai me faltar? Não, porque o Senhor, ele zela para cumprir a palavra dele. E a palavra dele diz que ele vai nos sustentar e vai nos abençoar e vai nos manter. E nada há de nos faltar. Quando a gente se torna fiel ao Senhor, quando a gente é desprendido daquilo que o Senhor tem nos proposto, né, tem nos abençoado, quando a gente se torna desprendido, o Senhor vem e prospera. Então, existem várias experiências, inclusive na minha própria vida, nesses últimos dias, que eu consegui fazer de um planejamento assim muito rápido. Deus abençoou, né? Trouxe de uma forma próspera para minha vida. Eu acredito que eu vejo assim, porque a gente tem que honrar o Senhor nas coisas grandes e pequenas das coisas que acontecem. Então, em questão de 4 meses eu consegui planejar uma viagem, pagar lá à vista e ainda ter condições de me manter lá durante alguns dias e sem voltar com dívida nenhuma. Ainda voltei com alguma coisa no bolso. Então, é Deus que faz, é o Deus de milagre, é o Deus que nos proporciona bênçãos sem medidas. Mas como isso acontece? Porque a gente é fiel no pouco e no mundo o Senhor nos coloca. Então, quando você se tornar desprendido, o Senhor vai começar a abrir portas, das portas que você nem imagina. Ah, todas as portas da minha vida foram abertas já? Não, mas acredito que aos poucos o Senhor vai me colocar aonde eu quero ir. E é assim que Deus vai fazer com você. Aos poucos você vai ser colocado onde você pretende ir, onde são os seus sonhos. Você só vai alcançar o próximo passo, a próxima fase dos seus sonhos, quando você começar a ser desprendido, quando você colocar Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque o dinheiro ele não pode estar acima de todas as coisas, os nossos filhos não podem estar acima de todas as coisas materiais dessa terra não podem estar acima de todas as coisas. Deus é um Deus que zela para cumprir a palavra dele, mas ele tem várias ordens para nós também. Deus te chamou para ser servo fiel, né? Deus te chamou para ser filho. E filho, ele age com o quê? Ele vai receber as bênçãos do pai, né? Ele é herdeiro. E o servo, porque a gente trabalha mesmo para o Senhor, a gente faz as coisas para o Senhor. Então, qual é o mandamento principal que nós cumprimos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, quando você se ama, você passa a olhar o outro com um olhar de misericórdia. E se você ama a Deus, então nada dessa terra, nada que é físico, nada que é material, nada que é perecível, ele pode ser tão importante quanto o próprio Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E usando um exemplo prático sobre a própria Ana, por exemplo, a mãe de Samuel. O maior sonho dela da vida era ter um filho, né? Ela já tinha tudo, ela tinha casa, ela tinha um marido que amava, ela tinha bens, provavelmente não era uma pessoa pobre. Mas o sonho dela a ser realizado, que era impossível para o homem, era ter um filho. E o que ela fez? Senhor, eu sou tão desprendido das coisas que o Senhor me dá, o Senhor me abençoando, eu tirando essa tristeza de mim, de não poder gerar, essa vergonha de ser humilhada em público por não poder gerar, o meu filho se torna seu. O que Deus fez? Deu Samuel, depois ela teve outros filhos, mas Samuel, que foi o primeiro filho de Ana, ele foi entregue para o Senhor. Então ela se mostrou totalmente desprendida. Quando a gente se torna desprendido daquilo que Deus nos abençoa, Deus prospera e transforma em dobro, em triplo, em quádruplo. Ou seja, Ana se tornou mãe de mais filhos além de Samuel, né? E Samuel foi uma bênção para a nação. Hoje nós temos várias histórias, inclusive o próprio rei Davi foi ungido por Samuel. Então, Samuel foi um homem transformador de uma história, de várias histórias, né? E através de uma mulher que orou e entregou aquilo que não pertencia a ela. Ela sabia que ela não tinha um domínio sobre aquela criança. Ela queria que a vergonha dela acabasse e que ela pudesse ser mãe. Então, quando a gente é desprendido das coisas que são perecíveis nessa terra,
que não nos pertencem de fato. Porque por mais que você tenha gerado um filho, ele não te pertence de fato. Eles vão crescer, eles vão ter vida própria, eles vão ter seus próprios filhos, suas próprias famílias, seus próprios problemas para resolver. Então, nada nos pertence de fato. Nós achamos que temos o controle de tudo, nós não temos o controle nem do tempo. O tempo passa e voa e quando a gente vê, as coisas já mudaram, a gente não tem nem controle, nada está sob o nosso domínio. Então nós temos que aprender, é um exercício diário de entregar tudo nas mãos do Senhor, né? De ser desprendido de tudo. E uma das coisas que mais as pessoas são apegadas é ao dinheiro, né? Que a nossa aula vem toda voltada para a questão financeira. Então, o mundo, ele gira em torno do capitalismo, né? Do gastar, do comprar, do consumir, do você ter para ser. Não, só que nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros do céu, nós somos herdeiros do reino de Deus. O nosso lugar na nossa terra não é aqui, nós estamos de passagem. Nós temos que ter isso em mente para poder ser abençoado. E Deus vai te colocar em coisas grandes e firmes que você nem imagina. Mas a partir de hoje você tem que fazer esse exercício de ser desprendido das coisas que não te pertencem, que de fato não te pertencem, que é uma ilusão achar que qualquer coisa nesse mundo nos pertence e que podemos ter domínio. Né? Se você não tiver saúde, não consegue trabalhar. Se você não tiver emprego, não consegue pagar as contas. Então, nada te pertence. Você precisa de Deus em todas as coisas. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida e você vai ver como a sua vida há de ir para frente, há de prosperar. Que Deus possa te abençoar e que possa falar profundamente o seu coração em nome de Jesus. Deus te abençoe.